Fala pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Tô aqui para mais um react, pra gente falar mais uma vez aqui sobre as lives do Brasil, as lives das igrejas que a gente já costuma assistir, igrejas que já são referências, né? Que a gente vê aí nas redes sociais. E hoje eu quero falar com vocês sobre a Lagoinha Salto. Essa igreja foi uma indicação de uma seguidora, depois eu vou colocar o arroba dela aqui para vocês. E mais uma vez, para você que nunca assistiu esse tipo de vídeo, sou o Card, faço react aqui no YouTube e mostro para vocês algumas coisas que acontecem nas lives brasileiras, né, das igrejas, que eu faria. Então, para você que ainda não assistiu nenhum vídeo, saiba que o que eu falo aqui é totalmente a minha visão como diretor. Eu faço direção de transmissão ao vivo, já tem mais de 7 anos. Eu vou mostrar as coisas que eu faria. Então, Cad, você falou uma coisa aí, eu faço e tudo mais, eu acho que tá certo, tá tudo certo. A minha visão, eu trago aqui no React para vocês. E é isso, eu quero também que vocês falem pra mim, Cad, eu faria diferente, eu tenho uma visão diferente da sua, eu acho sua visão ok e tudo mais, eu aprendi, eu vou continuar fazendo do jeito que eu faço, sem problema nenhum, certo? Só quero mostrar a minha visão, né, então já vou passar isso pra vocês aqui no início pra gente ficar combinado, fechou? Então vamos lá, vou mostrar aqui pra vocês, ela me falou algumas coisas previamente sobre a igreja, parece que não tá tendo lives, mas ela me mandou uma aqui em não listado. E vou começar aqui com vocês passando coisas de cara que eu faço em toda live. Título, início da live, os lower thirds, aquela programação principal e qualidade. Para mim, que título tá perfeito, título tá bem organizado, sempre maiúsculo, com separações. Eu acho que fica muito visível pro algoritmo. Então, o YouTube, ele vai ler isso aqui de uma forma que eu sei pra quem eu vou entregar isso. Então, fica muito mais fácil do que você só colocar, sei lá, culto da fé. E aí, tipo, ele não sabe pra quem que ele entrega, qual tipo de igreja que você tá falando, qual tipo de público que você quer entregar. Então, aqui tá bem claro pra quem quer entregar esse público. Então, tá muito organizado. Vi aqui que tem um lower third embaixo, parece ter um vídeo em loop, a gente já vai rodar. Vou conferir aqui nas configurações, questão de qualidade, porque a ideia é a gente sempre rodar na qualidade máxima para ter a melhor visualização daquilo que a gente está reagindo, certo? 1080p, justo, então basicamente é isso. Aqui eu vi que tem um vídeo em loop, que é aquele vídeo de início. E já dando um spoilerzinho para vocês, eu sei que esse vídeo ele vai ficar em loop muito tempo. Aqui começa a live de fato. Vamos pegar só essa troca. Aqui, ó. Aqui eu tô vendo que já tá rolando um áudio de fundo. Muito provavelmente esse áudio de fundo, ele já é do culto. Ele já é do culto. Então, basicamente começou, a gente tem uma câmera fechada. Já vi aqui de fato que tem uma câmera fechada. E tem uma câmera aberta do lado direito, bem aberta. Então ela mostra bastante a visualização do palco ali. Isso aqui, assim, trazendo mais pro contexto do culto, né? Mas isso aqui é muito legal, que é momento de oração. Isso é litúrgico. Então por que eu falo que as igrejas dependem de um projeto individual? Porque isso é individual da igreja. Cade, mas tem outras igrejas que fazem isso. Claro que tem. Mas não são todas, né? Tem igrejas que começam já direto no louvor. Tem igreja que começa com uma oração. Tem igreja que começa com um texto bíblico. Tem igrejas que começam o culto de várias formas diferentes. Então isso é personalidade da igreja. Então, nesse fato aqui, eu acho muito essencial a gente deixar isso claro, né? Então, todo mundo que está presencial sabe que aquele é um momento de oração. Todo mundo que está em casa também está vendo que é um momento de oração. Porque se você só começa no louvor ali, dá a entender que a gente vai continuar louvando, vai seguir louvando. Não, é que ele deixa claro, a gente vai tirar um período de oração, tem alguém ministrando, mas esse período é de oração. Então, é aí que eu falo que a sensibilidade, ela ganha técnica. Aqui tá muito claro qual o momento que a técnica tá querendo passar para a igreja, que é o quê? Momento de oração. Então, a gente tá deixando isso claro, não verbalmente pela pessoa que está ministrando no momento, mas visualmente. Então, isso para mim é maravilhoso. Em vários aspectos, você pode usar isso na sua igreja de várias formas. Na live, no ao vivo, no presencial, né, no caso. E, enfim, ser visual é uma das melhores ferramentas que a gente tem hoje em dia, né? Porque pensa, as igrejas da antiguidade, eles não tinham isso, então tudo tinha que ser verbal. Tudo tinha que ser falado, tudo tinha que ser exatamente escrito, tipo assim, de uma forma muito oficial. Aqui não, a gente tá deixando o momento mais limpo, né? Porque eu te dou uma informação, mas eu não quebro o momento, entende? Nas duas áreas, tanto presencial quanto online, é muito válida. Vamos seguir?
Eu tô sentindo aqui também, não sei se você tá de fone aí, se você tiver experiência de colocar um fone em casa, se tiver um monitor de áudio pra ouvir, tá rolando estéreo, porém pra mim o que parece é como se a figura ela tivesse muito aberta, muito aberta. Então tipo assim, pô, 100% de um tom de um lado, 100% do sei lá, do outro over do outro lado, e aí isso dá uma certa dissonância. Eu acho que nessa questão do áudio, se tratando da live, quando a gente tem a possibilidade de mixar separado, não ser 100% em nada. Então, por exemplo, a gente joga 100% de um tom pro lado, 100% da guitarra que tá no lado esquerdo pro lado esquerdo, eu acho que não faz sentido. Eu acho que a gente tem que trabalhar um pouquinho, 75%, 70%, pra gente ainda ter essa sensação de sala também, de tá ouvindo um pouco menos, mas ainda tá ouvindo do lado oposto, né? Do que aquela figura rítmica, aquele instrumento, enfim, aquele tambor tá separado. Sobre a câmera, vamos lá. Acabaram de ligar a luz, então eu vi que eles fazem um blackout. Depois eles ligam a luz, muito provavelmente por causa do momento de geração. Então aqui pra mim tá claro duas coisas. Primeiro, tremor. E esse tremor, ele dá a sensação que o LED tá tremendo, mas na verdade quem tá tremendo é a câmera. Muito provavelmente tá usando uma Sony, né? Porque a Sony é estabilizada, então ela vai estabilizar o meio. Mas o que tá no fundo vai tremer. Então passa essa sensação de tremida. E outra coisa, não sei se vocês conseguem reparar, vou pedir pro editor marcar aqui, ó. Mas bem aqui tem uma bolinha. Bem aqui, ó. E é só nessa câmera do meio. Muito provavelmente o sensor tá sujo. Então, o sensor da câmera mesmo tá sujo. Muito provavelmente aqui, ó. Não sei se vai sair na gravação. Mas se não sair, ele vai marcar aí pra vocês. E como eu sei que é o sensor? Porque na troca de câmera, tá normal. Então não é LED, né? É uma das coisas que você pode visualizar na sua live. Pô, troquei de câmera, saiu a mancha, é a câmera que eu tava. Então fica bem esperto nisso. Enfim, tem essa pequena mancha aí. E enfim, vamos seguindo. Legal, colocaram letra embaixo. Eu acho que isso é um ponto essencial hoje em dia. Lives tem que ter letra. Live tem que ter letra embaixo. Então essa letra ela faz total diferença. Tem a lower third do lado, então essa lower third ela vai fazer uma diferença imensa, porque a live ela vem seca, né? Então a gente colocando a lower third, a gente traz pertencimento. Mesmo que é algo simples, visualmente falando, mas é o pertencimento daquela live. Então todo mundo que vai assistir vai ter ali a informação do lado. Até então eu notei só tem essas duas câmeras. Vou passar um pouco para frente para ver se tem alguma outra informação que a gente consiga ponderar. Agora entrou uma terceira câmera na sessão. Não dá para saber exatamente qual câmera que é, mas se for um celular, que eu acho que talvez pode ser. Por que eu acho que pode ser um celular? Porque tá travando muito. Então tá dando aquela lagada de NDI, de rede, sabe? Ó, não sei se vocês vão conseguir reparar o que eu tô falando. E dá tipo uma mastigada no sinal. E muito provavelmente está estabilizado com o estabilizador, né? Se for celular estabilizado, celular, gimbal, uma câmera, né? Ó, repara no que eu falei sobre a questão do over. Está aberto. E aí vem essa câmera estabilizada, que até então não dá pra saber exatamente qual câmera que é. Uma das coisas que eu tô vendo aqui na live é que a renderização no geral ela tá muito baixa. Então eu sei que a câmera ela não entrega isso aqui. Uma das coisas que você pode ver é aonde tá o erro. Aonde tá o erro é isso aqui, ó. Você dá zoom e você confere uma coisa. Se a sua letra ela tá com desfoque, o seu encoder ele tá errado. Se a sua letra tá com desfoque, eu coloquei uma letra que é um caractere, um CG alfa, e ele tá desfocado, então o bitrate geral do seu OBS, do seu VMix, enfim, do que seja, tá muito baixo. Se a letra tá focada e o fundo tá mais desfocado do que você enxerga no preview, se o seu preview tá focado ali a câmera, né? No caso, a sua câmera que tá no fundo aqui, né? Da imagem. E
a sua letra ela tá bem feita, ela tá bem, tipo, bem nítida, ela tá normal, então ou seu switcher ou sua câmera ela tá com o bitrate errado, ela tá com a configuração errada. O que é? Eu tô entregando menos mega, eu tô na resolução errada, ou eu tô com, sei lá, não configurei minha ATEM direito para entregar esses bits, porque ATEMs maiores elas fazem essa configuração de entrega de bits. Então você consegue verificar isso. Por exemplo, você tá usando uma live, sei lá, 24 FPS, e aí você tá com a entrega totalmente errada da ATEM. Você tá colocando a ATEM no seu encoder como 60, como 50, enfim, isso não vai bater. Então aqui você consegue diferenciar isso. Se a sua letra também está desfocada, todo o seu encoder ele tá na resolução errada. Se a letra tá ok, tá focadinha, bonitinha, nítida, mas o fundo tá ruim, mais do que o seu preview, né? Ela tá abaixo de qualidade que o seu preview, é porque o seu encoder, o seu switcher, ele deve estar numa resolução errada, certo? Para mim esse enquadramento, ele é bonito. Eu abaixaria um pouquinho mais, eu acho que tem muito teto, eu acho que não traz tanta intimidade. Quando a gente fala de enquadramento, normalmente de 10 igrejas que eu pego para fazer mentoria, 9 não sabem o que é enquadramento. Então a pessoa simplesmente pega e manda o sinal. Eu aponto e aí você coloca no ao vivo. Eu tiro, você coloca na outra câmera. Não, a gente tem que trabalhar os enquadramentos. Então a gente tem que saber os planos, que a gente tem alguns planos aqui que a gente pode trabalhar na mesma câmera. Então a gente pode trabalhar um plano fechado, depois pode trabalhar um plano médio, um plano americano. A gente pode trabalhar vários planos, né? Plano detalhe, plano aberto. E você como diretor e quem está fazendo essa câmera devem saber esse tipo de plano. E quando você pedir, essa pessoa ela tem que saber o que você está pedindo. Então uma das coisas que eu faço, na maioria das vezes, é trabalhar inicialmente os planos com as câmeras, para eles saberem exatamente o que eu penso, o que eu preciso e fazerem aquilo de forma eficaz. Se eu falo aqui para ele, tá alto, tá baixo, ele não vai saber por quê. E não precisa saber. Se eu falo sobre o plano, eu preciso de um plano americano. Ele vai puxar o plano americano e ele vai entender por que eu preciso daquele plano na hora. Então, essa é a diferença de uma forma profissional de você dirigir e de uma forma amadora, empirista. Então, aqui o que eu vejo? Tá alto, daria para melhorar esse plano e daria para a gente ter um enquadramento melhor, basicamente, dessa mesma câmera. E ao mesmo tempo, como eu tenho poucas câmeras, eu poderia trabalhar mais planos. Então, saindo dela, eu poderia trabalhar mais planos. Um exemplo simples. Aqui eu tenho um plano, né, de frente. E aí ele vai virar a câmera agora. E aí, vocês vão ver que o plano tá exatamente igual. O plano está exatamente igual. É tanto que ele se encaixa aqui, Você pode ver que ele vai passar no fade e vai ficar encaixado exatamente o mesmo tamanho, tá vendo? A altura deles, a distância tá exatamente igual. E não faz sentido eu ter duas câmeras em posições diferentes com o mesmo plano. Então é melhor eu ter duas câmeras, uma fechada e uma aberta, uma plano médio, uma plano americano, uma plano super aberto e aí outra plano detalhe, do que eu ter várias câmeras rodeando, né? Parece que eu pareço com as câmeras 360. Então isso não é intencional, isso é empirista. Então é uma das coisas que a gente deve mudar nas lives, né? Pensar em mais planos, pensar em mais intencionalidade nesses planos. E tanto o diretor quanto o câmera entender esses planos. O que eu falo pra vocês sobre a questão de estar um pouquinho travando. Tenta observar junto comigo essa câmera. Eu acho muito provavelmente ela deve estar vindo pela rede.
Se não for uma câmera ou um celular, o que for, elas devem estar vindo pela rede ou por algum transmissor que seja um pouco mais com menor distância, né? Aqueles transmissores que trabalham até 20 metros, 30 metros, enfim. Porque ela tá dando essa segurada, essa congelada, sabe? Mas basicamente é isso. Outra coisa que eu também acho extremamente empirista, que isso aqui acabou de acontecer, eu vou comentar com vocês, isso é opinião minha, tá? Eu acho que é válido falar. Uma coisa que eu acho extremamente empirista, extremamente assim, não vou falar amadora, mas eu acho que tipo assim, a gente tá fazendo no instinto ali, tá só fazendo. A gente, por exemplo, aqui eu notei 3 câmeras. Vou dominar elas, né? De câmera 1, que é essa geral, câmera 2, que é a da esquerda aberta, da direita aberta, e câmera 3, que é essa móvel. Normalmente eu tô na câmera 1, e aí eu saio dela, vou pra câmera 3, por exemplo, que é a câmera móvel. E aí eu termino a câmera 3 e eu volto pra câmera 1. Não faz sentido. Não faz sentido. Por quê? Porque você é muito, como que eu posso falar? É muito óbvio demais. Então, live ela não tem que ser óbvia. Ela tem que ser surpreendente. Ela tem que ser profissional. Ela tem que ser algo que, tipo assim, faz sentido eu continuar aqui. Porque eu nunca vi isso. Então, pra mim é algo legal. Toda live você nunca viu. Todo culto você nunca viu ele, né? Então, se eu for no ambiente que eu sei exatamente o que vai acontecer, da minutagem que vai acontecer, cara, aquilo ali vai se tornar algo rotineiro pra mim. E isso não pode acontecer na live. A gente tem que trazer essa sensação de novidade. Por mais que o culto ele seja algo confiável, porque a gente sabe a liturgia da própria igreja que você congrega, mas a gente tem que trazer essa sensação de novidade. E qual que é essa sensação de novidade? O que não deve acontecer pra gente perder essa sensação? Se eu tô na câmera e eu vou pra outra, eu não volto pra anterior, ponto. A menos que, cara, eu não tenho nenhuma outra câmera pra jogar, aí tudo bem. Mas se toda vez que eu for pra uma câmera e voltar novamente, a sensação que dá pra quem tá assistindo é que só uma pessoa sabe fazer câmera, porque o resto tá perdido. Tipo assim, eu coloco em você, mas se você vacilar um pouquinho, eu volto. Qual que é a sensação que o diretor ele deve trazer no ao vivo? Ele tem que ter esse jogo de cintura de, cara, pelo menos vamos supor aqui, nesse caso prático, né? Eu tenho 3 câmeras. Pra cada câmera dessa, eu tenho que ter pelo menos 3 planos. Se eu tenho 3 planos para 3 câmeras, eu tenho 9 câmeras. Ah, Cade, mas você só tem 3. Sim, mas eu tenho 9 planos. Ninguém sabe quantas câmeras eu tenho. Porque eu não gravo minha própria câmera. Eu gravo o quadro. E o quadro que eu tenho, ele é sempre um quadro novo. Eu tenho 3 formas de distribuir isso. E eu não distribuo de forma sequencial. Eu distribuo de forma aleatória, porém de forma profissional, sem ser empirista. E aí eu vou ter mais 9 enquadramentos diferentes, de forma distribuída profissionalmente. E aí eu vou conseguir entregar muito mais. Que é muito melhor do que a gente só ficar indo pra um quadro, volta. Indo pra um quadro, volta. Aí eu vou pra outro, volto pra esse aqui. Aí eu vou pra lá, volto. Aí eu tô fazendo o teclado. Aí eu faço o teclado fechado. Aí eu volto pra geral. Aí eu volto pro teclado fechado. Por quê? Sendo que eu posso fazer o teclado aberto, eu posso mostrar o cantor no mesmo posicionamento que eu tô, mas eu posso pegar o cantor, eu posso pegar a dança, eu posso pegar o teclado aberto de frente, eu posso pegar o tecladista, o rosto dele no plano detalhe, eu posso pegar um plano fechado na mão dele. Você entende que mesmo posicionamento eu tenho várias câmeras diferente? Então eu acho que isso é um salto que a gente pode dar de uma forma que a gente não dependa de mais investimento, mas que a gente consegue fazer isso apenas pensando. Uma das coisas que eu falo muito pro pessoal é o seguinte: para de ver a imagem só pela lente. Abaixa um pouco a câmera, observa o ambiente e fala assim, cara, aqui dá um enquadramento legal. Eu sei as milimetragens que eu tenho disponível. Ah, eu tenho uma lente zoom? Ok. Eu não tenho uma lente zoom? Ok. Mas eu sei o que eu tenho. Eu sei quantos milímetros eu tenho, eu sei que eu consigo pegar. Ah, mas o meu palco é muito pequeno. Ah, mas a iluminação do palco virado de costa é muito pequeno. Várias desculpas que as pessoas podem dar, mas você tem que visualizar isso com seus olhos. As melhores lentes que você pode ter na vida chama-se o seu par de olho. Essa é a visão que você vai ter. E isso vai te trazer essa visão fotográfica de fato. Você tem que desprender de visões de milimetragem de câmera, de desfoque de fundo,
e começar a pensar como você sendo a câmera. Então, a partir desse momento, você vai começar a pensar em planos diferentes. Então, aqui, mesmo com uma live 1080, mesmo com alguns padrões menores, a gente consegue sim ser mais dinâmico. E isso é algo que é aplicável, que não depende de mais orçamento. A gente literalmente está só mudando a mentalidade de quem está dirigindo e de quem está fazendo câmera. Basicamente é isso. A iluminação que para mim que tá extremamente coerente, né? Já vou começar a dar considerações finais. O quadro, ele pode ser melhorado, de fato, né? Essas sujeiras no sensor, isso aí é algo que, cara, tem que ser notado pelo diretor. O diretor bateu o olho, viu isso, e já tem que pedir pra fazer essa limpeza. Eu sempre faço limpeza das câmeras aqui. Eu, como diretor, eu faço essa limpeza, eu mesmo. Quando não é eu que faço, eu tô com assistente, eu faço essas limpezas. E é algo que a gente tem que prezar muito. A fonte de imagem, ela tem que chegar muito boa, né? Então, como que eu vou ter uma live, sendo que a minha fonte é ruim? Então, como que eu vou ter uma live boa, né? A minha fonte de imagem é ruim, a minha câmera tá totalmente desconfigurada, não faz o menor sentido. Então, aqui, a gente consegue melhorar o quadro, a gente consegue melhorar essa limpeza do sensor. Iluminação pra mim, ok. Eu traria um pouquinho mais de luz pra ele, pra o rosto dele. Eu acho que ficou um pouquinho quente, mas também é algo que eu entendo aqui que talvez a câmera esteja um pouco desconfigurada. Traria um pouquinho mais essa configuração da câmera, acho que dá pra puxar na câmera. Mas ainda assim, eu daria um pouquinho mais de luz. Eu acho que tá extremamente coerente a iluminação da roupa dele com a iluminação do LED, porque é uma coisa que eu vejo muito errado também. Tipo, ou o LED muito escuro atrás, o cara é extremamente iluminado, ou o LED extremamente estourado e o cara zero luz nele. Então tem isso. O enquadramento lateral aqui, ó, esse enquadramento de cá, eu achei ele extremamente coerente. Pra mim a câmera tá bem posicionada. Eu abaixaria um pouquinho, talvez, porque como o quadro é menor, então eu acho que eu abaixaria um pouquinho, né, pra gente conseguir ter uma visão ainda mais plana, porque essa questão de fazer a câmera no alto, virada para baixo, eu acho muito empirista. Então aqui a gente consegue trabalhar uma imagem mais profissional, apenas descendo um pouco o quadro e trazendo mais a sensação de quem está lá, porque aqui ainda tá um pouco alto, mas eu achei muito bonito. O corpo da igreja ali sendo mostrado, eu acho muito bonito isso. Eu acho que é válido demais. A gente tem que mostrar a igreja. A gente tem que mostrar os membros da igreja. A gente tem que mostrar a administração de fato. A gente tem que mostrar o que tá sendo passado de fato. E aqui conseguiram trazer isso. Em suma, assim. Tem um outro enquadramento aqui que eu queria falar com vocês, que é esse enquadramento lateral. Eu consegui achar uns takes aqui. Eu tô caçando meio que manual, assim, pra ficar mais dinâmico. Takes que mostram a igreja. O que eu posso falar sobre isso? Tem pouquíssimos takes sobre a igreja. E eu acho que a gente tem que trazer isso mais. De fato, a gente tem que ter mais essa visão de, cara, eu tenho que mostrar a igreja. Como eu disse anteriormente, a gente tem que mostrar o corpo. A gente tem que mostrar os membros. A gente tem que mostrar pessoas adorando. E, de fato, a gente pode entrar numa discussão bem grande sobre isso aqui. Sobre, mas eu não sei quem mostrar. Eu tenho medo de mostrar e tudo mais. E dá problema. Enfim, o que eu posso falar isso pra vocês? Existe a lei, né? Que é uma lei de seguro de imagem que a gente pode fazer, que a gente coloca na porta da igreja, que aquilo assegura pessoas que estão lá dentro. E todo mundo sabe hoje que a maioria das igrejas, elas têm transmissão ao vivo, elas têm gravação de material interno. Então, assim, se são pessoas que não gostam de ser gravadas, normalmente, pessoas coerentes, né, elas vão sentar na parte do fundo da igreja. Até por questão de se essa pessoa não gosta de ser gravada, ela também não quer ser vista, ela quer ficar na dela, ela quer só cultuar e ir embora. Então, qual que é a via de regra que eu dou, tanto tecnicamente como de questão de coerência ali também, para você não ser inconveniente? As 4 primeiras fileiras, né, que você já tem uma boa iluminação, você consegue pegar essa iluminação, e também que essas pessoas normalmente são líderes, são pessoas que estão mais ativas na igreja, normalmente, né, são pessoas que não vai dar problema. Normalmente, assim, já fiz várias igrejas, já fiz várias lives, e todas as vezes que eu aplico essa regra, para mim funciona super bem. Agora, o que não pode acontecer é não gravar. O que eu vejo? A galera foca muito em gravar tudo, menos o corpo da igreja. Então o que parece? Parece que é uma live da pandemia, parece que a gente tá fazendo um material sem público. E não é o caso, a gente tem público sim. Então, mas basicamente é isso. Vou trazer aqui pro momento da palavra, pra gente verificar. Basicamente, o enquadramento da palavra, ele tá igual. O que eu tô sentindo? Essa câmera, ela tá travando muito, essa geral agora. Eu não sei se é questão de internet. Eu notei que ela travou algumas vezes no louvor, mas agora
agora ela tá travando muito. Então, muito provavelmente pode ser sim a questão do envio de bit, que ela não tá pegando, ou que frame dela tá errado. Outra coisa que tá acontecendo aqui agora, que eu notei a partir do momento que ele anda, eu tô sentindo que tá dando uma segurada. Então, talvez o gimbal ele pode estar muito preso, ou até a parte hidráulica dele não tá funcionando corretamente. E tá rolando um zoom ao vivo. E o zoom ao vivo, até pausar aqui pra vocês. O zoom ao vivo, via de regra, a gente não utiliza o zoom com o movimento. A gente não utiliza isso em igreja. Aonde a gente utiliza isso? A gente utiliza isso no mundo esportivo, no automobilismo, a gente utiliza isso em corridas, enfim, grandes estádios, a gente pode utilizar esse recurso do zoom com o movimento. Mas na igreja não. Na igreja não. Por quê? Isso vai dar uma sensação de despreparo, né? Então, qual que é o foco do culto? É a gente conseguir passar aquilo sem chamar atenção. Se eu faço zoom demais, fazendo movimento, travando a câmera, eu começo mais a chamar atenção do que passar a mensagem. E eu acho que esse não é o ponto que a gente quer aqui. Então, basicamente, quero agradecer a todo mundo que assistiu até aqui. Se você assistiu, concorda, discorda, tem uma opinião específica sobre algo, quero que você mande mensagem aqui nos comentários. Vou ler todas as mensagens para vocês. Se você ainda não me segue no Instagram, me segue no Instagram, @cadmiel_cardoso. Solto vídeo todo dia da semana, todo vídeo, 7 vídeos por semana para vocês. E a gente vai estar soltando um vídeo por YouTube, né? Por semana. Então, não sei o dia definido, mas toda semana a gente vai ter um vídeo. React, às vezes um vlog, às vezes um conteúdo diferente. É isso. Fiquem todos com Deus e até a próxima.